tudo certo? Hoje mais um dia de correria aqui. Aproveitar e fazer um videozão, gravar aqui pra vocês. Não reparem o óculos, não é óculos de sol, não, é um óculos de grau, tá? Mudei um pouquinho o estilo agora, só no bigode. Mas enfim. Gurizada, nos últimos vídeos a gente comentou sobre custo, né? É muito caro hoje o produtor ele fazer aquisição de área pela questão do custo da terra. E aquele produtor que já tem a área própria, o certo que ele tem a fazer é rentabilizar o máximo possível aquela área, né? Porque o patrimônio que ele tem imobilizado, o dinheiro que ele tem imobilizado em terra é muito alto. Então, ou o produtor dá um jeito de rentabilizar, de fazer com que essa área produza e traga retorno, ou é melhor ele vender tudo e colocar o dinheiro numa aplicação financeira aí. Hoje a gente tem taxa de juro na casa de 13%. Estamos gravando esse vídeo aqui em julho de 2023. Então, o produtor tem opção para fazer, né? Imagina o cara que tem 1.000 hectares de terra, a 20 mil, 30 mil hectares, faz a conta, ver quanto que não daria se ele fizesse a aplicação desse montante, desse capital, numa aplicação financeira de 13% por ano. O salário ia ser bem interessante durante esse ano. Então, o que os produtores fazem, e que é o correto, pelo menos na minha visão, é explorar o máximo possível a terra, fazer com que a terra produza para que ela consiga rentabilizar todo esse patrimônio que foi investido, né? O que a gente tem de mais comum? Existem dois cenários, tá? Para começo de conversa, existem áreas que são irrigadas e existem as áreas que são de sequeiro. Nessas áreas que são de sequeiro, a gente tem uma janela um pouquinho mais apertada. Como a nossa região aqui é uma região que tem chuvas até consideravelmente definidas, dá para dizer assim. A gente está passando por um tempo atípico agora, mas acaba que a gente tem chuvas definidas. Então o produtor não tem tempo para fazer muita safra e também não tem tempo para errar também não. Ele tem que acertar muito bem o plantio da soja lá no final de setembro, outubro. Tem que acertar muito bem o plantio da soja, conseguir acertar muito bem a colheita, para conseguir acertar bem nas áreas que é possível o plantio do milho safrinha. E esperar que corra tudo bem, que as chuvas favoreçam um bom desenvolvimento do milho safrinha, para ele conseguir rentabilizar. Basicamente o que a gente tem é isso, fazer uma safra e uma safrinha. Não tem muito o que fugir não. É mais ou menos por aí que o produtor consegue fazer. Só que existe também as áreas que são irrigadas. A área irrigada não vai ser um milagre para o produtor, certo? Mas vai ser uma ferramenta a mais. O milho, geralmente a gente tem problema de falta de chuva no enchimento do grão, na parte mais final. Não é sempre, tá? Mas isso aí acontece de a gente ter esse tipo de problema e limitar a produtividade, limitar a produção. Ou até mesmo a falta de chuva em um ponto específico, como no caso do florescimento do milho, que é uma fase crítica, precisa ter umidade. Se faltar água lá, a gente tem uma produtividade comprometida, né? O que o produtor consegue fazer em área irrigada é explorar um pouquinho mais a terra. Ele consegue fazer uma exploração um pouquinho maior. Essa área aqui que a gente está, o produtor tinha soja na safra, fez silagem e entrou com feijão agora. Essa aqui é a terceira safra. Como que é possível? Fez o plantio do soja numa época boa, usou uma cultivar um pouco mais precoce, um pouco mais rápida. O milho, como era um milho para silagem, também conseguiu antecipar a colheita. E sobrou uma janela para colocar o feijão. É uma coisa arriscada se fazer, para falar bem a verdade. Porque o produtor faz o plantio desse feijão aqui, a gente já está na época do inverno aqui, né? Tá frio. E o feijão está se desenvolvendo bem e tudo mais. Mas como a gente está numa época fria, a gente tem riscos que a gente não tem durante a safra. Por mais que a gente esteja aqui no MS, mas dá geada, por exemplo. E feijão não tolera geada.
Então, quando a gente fala nessa questão de rentabilizar cada vez mais as áreas, a gente está falando em correr um pouco mais de risco também. O produtor fez a colheita do soja, conseguiu tirar o milho, coloca o feijão. Se der tudo certo, beleza, ele colhe aqui 35 sacas de feijão, 30 sacas de feijão, numa hipótese muito boa. Consegue ter uma rentabilidade, um valor agregado maior durante esse ano aí, né? E se der errado, o produtor também não é besta, ele não colocou o feijão em toda a área dele. Ele colocou em partes, ali pro lado de cima tem milho que foi deixado para colher, para baixo no mesmo pivô é milho para colher. Então coloca uma parcela, coloca um pedacinho que se der certo vai agregar na receita da fazenda, na receita da propriedade, mas se der errado o prejuízo não vai ser tão grande assim. Como o agricultor ele sabe do risco que ele está correndo aqui, o investimento que é feito também não é tão alto, tão significativo. Desde a questão de adubação, a gente faz adubação levando sempre em consideração expectativa de colheita. Como a gente tem expectativa de colheita um pouco menor, a adubação é menor. Questão de gasto com inseticida e tudo mais também vai ser um pouco menor, o clima está mais frio, não tem tanta pressão assim. E esses são alguns pontos que a gente precisa levar em consideração quando vai fazer uma tomada de decisão como essa. E o feijão ele acaba encaixando nesse tipo de janela como uma terceira safra, porque ele tem um ciclo menor, um ciclo mais curto. 80 dias, 85 dias, a gente já consegue fazer a colheita e ele vai se encaixar bem nesse tipo de cenário, porque o feijão, um dos principais problemas que a gente tem no feijão, fez todo o plantio certinho, fez a condução todo certinho, mas quando chega a época de fazer a colheita, a gente não pode ter chuva. Como ela é uma planta com uma arquitetura menor, geralmente as vagens elas ficam mais próximas do chão. Isso aí acaba facilitando o apodrecimento de grão, facilita estragar grão. Não só por isso, né? O feijão, de uma forma geral, ele é mais sensível, as vagens dele são mais sensíveis à chuva do que quando a gente compara com soja, por exemplo. Então, esse tipo de janela e posicionado dentro de um sistema como esse com irrigação, acaba ficando interessante. O produtor consegue cortar a água no momento que a gente está chegando próximo da colheita lá, para não ter mais perda, não tá gastando dinheiro de várzea, né, jogando a irrigação sem necessidade. E se o clima colaborar, que estiver dentro do período seco, que normalmente acontece nessa época, o produtor vai conseguir fazer uma colheita muito boa, com qualidade de grão e sem perdas, né, por questão de chuva, por questão de umidade na colheita. Então, assim, um cenário interessante e bastante específico, dá pra gente colocar, porque não vai ser todo produtor que vai ter condição para conseguir acomodar esse tipo de sistema de 3 safras, como a gente comentou aqui. Então pode ser que consiga adaptar em alguns lugares, outros não. Um detalhe, essa questão da chuva, o pessoal lá no sul, no Paraná, por exemplo, conheço um pessoal que planta feijão lá, a gente tem muito problema lá embaixo com antracnose, e esse ano, 2023, o pessoal estava reclamando muito de mofo branco, mas muito, 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 muito. Entrava, fazia aplicação e não estava segurando, colocava biológico, não estava segurando porque a pressão estava muito grande. E além de tudo isso aí, quando estava chegando perto da época de fazer a colheita, o pessoal lá embaixo tem mais chuva do que aqui em cima. Então o cara perdeu potencial produtivo por conta da doença e perdeu produção no final por causa da chuva na hora de colher. Então, assim, é difícil de cultivar o tal do feijão lá para baixo. Tem que ser muito bem acertado, muito bem pensado. E da mesma forma eu conheço o pessoal lá embaixo que fez o plantio do feijão e estava muito contente. Conseguiu fazer a colheita numa janela interessante, que não teve chuva, e colhendo muito bem, coisa de 90, 100 sacas de feijão por alqueire. Lá embaixo a gente trata como alqueire, né? Unidade diária. E depois de tudo isso, ainda a gente tem a questão da comercialização. O feijão ele tem uma volatilidade no preço muito alta mesmo, bem significante. E aqui em cima, nessas áreas que são mais secas,
onde o produtor faz esse tipo de cultivo em terceira safra ou embaixo da irrigação, num cenário como esse aqui que, digamos, não tenha problema com chuva na colheita, de modo geral, a qualidade do grão é melhor. E o feijão, ele é comercializado para a indústria, né? Para a pessoa, é para consumo. Então, quando a dona de casa ou a gente vai no mercado, a gente vai pegar aquele feijão que está com o grão bonito ou aquele que está mais feinho. A gente vai pegar o grão bonito. Então, esse tipo de grão tem preferência no mercado. O mercado prefere o grão de mais qualidade. E com razão, né? Então, essa é uma vantagem dessas áreas que a gente tem aqui para cima, que tem menos chuva, que a qualidade do grão é um pouco melhor lá na colheita. Porque a qualidade do grão vai ser melhor. Então, o mercado prefere. Um tempo atrás a gente conversou com alguns empresários que trabalham nesse mercado do feijão, e o que eles comentaram era justamente isso: buscar um jeito de fomentar o cultivo do feijão aqui para cima, nessas áreas que a gente consegue ter um controle melhor da chuva ou que as chuvas são mais definidas, para conseguir ter uma qualidade de grão melhor e, por consequência, o produtor pode lucrar um pouco mais. Porque o cara que está comprando feijão, ele vai preferir pagar um pouco mais para o agricultor que está produzindo aqui em cima com qualidade do que descer lá para baixo no sul e buscar o grão lá embaixo com uma qualidade um pouco menor. Eles fazem isso porque a demanda pelo produto é alta e não tem tanto produto assim no mercado. Não tem tantos produtores de feijão do mesmo nível que tem produtor de milho, de trigo ou de soja. A produção é um pouco menor. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa levar em consideração e pensar muito bem antes de fazer a implantação numa lavoura como essa. A gente consegue perceber que está bem bonita, cara. Não entrou em fase reprodutiva ainda, mas está numa fase vegetativa bem bonita aqui esse feijão. Se eu não me engano, esse feijão aqui está com alguma coisa na casa de 30 dias. Está quase fechando rua já. Muito bonito. O agricultor é muito caprichoso aqui e o pessoal da fazenda acaba seguindo a mesma linha. A lavoura está bem bonita. Vamos esperar, ver como que vai ser o resultado disso aqui e como que vai ser o desempenho desse feijão aí. Beleza, gurizada? Vídeozão de hoje para falar um pouquinho sobre terceira safra e alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração na hora que for tomar a decisão de implantar ou não esse tipo de sistema, essa terceira safra, tudo isso aí. Um pouquinho da irrigação também, a importância que isso aí tem no sistema. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha se achou interessante o vídeo. Deixa a tua pergunta aí nos comentários, ou o teu comentário, se você está fazendo plantio de feijão, como é que foi esse ano aí. E não se esqueçam, né? A gente tem vídeo toda terça-feira com assuntos do campo, como esse vídeo de hoje. E na quinta-feira a gente tem o Opinar Week, que a gente busca algum assunto que esteja em pauta na internet aí e tenta trazer para vocês a nossa opinião sobre o assunto, né? Beleza? Forte abraço, gurizada, e até a próxima. Tchau!